Como sempre, nós esclarecemos que essa reunião é uma reunião que nós fazíamos presencialmente na Agremiação Espírita Isabel, antes da reunião mediúnica. Naturalmente, eram cerca de 20 minutos de estudo do Evangelho que antecediam o passe que nós aplicávamos nas pessoas que estavam necessitando de mais um passe segundo a avaliação. Iam para a reunião pública e participavam da reunião de quinta-feira. Em seguida, nós íamos para a sala da reunião mediúnica para as tarefas da mediunidade, no atendimento aos espíritos necessitados, envolvimento das pessoas que estavam sendo necessitadas de benefício. Nós entendemos que essa reunião, uma reunião de, como todas as outras reuniões, muito importante, mas ela tem uma característica específica, que é o atendimento aos espíritos que se encontram muito vinculados à crosta terrestre, né? Ainda presos às paixões humanas e, muitas vezes, procurando exercer o domínio sobre algumas pessoas e alguns espíritos, né, organizados no combate às tarefas do Cristo, sabedores que o Cristo vai implantar o reino de Deus na Terra e eles fazem os esforços para que isso se atrase, né? É uma atitude muito triste e que vai contra os próprios interesses verdadeiros dessas entidades espirituais. Muitos deles, no processo de vingança pessoal contra os seus adversários, e outras na condição de simples aproveitadores das fragilidades humanas para dominá-los de alguma forma. Então, é uma reunião que precisa, como todas elas, da nossa atenção, da nossa colaboração, da nossa reflexão para absorvermos as orientações, não nossas, mas as orientações de Jesus através das obras espíritas, da obra de Kardec. Então, hoje, nós vamos fazer a nossa leitura do capítulo 15, que tem por título Fora da Caridade não há salvação, e vamos trabalhar o item 3. Eu vou projetar aqui para a gente acompanhar. Então, vamos lá. Como sempre, nós vamos ler todo o texto, depois vamos comentar devagar. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos.
Fazei aos outros o que quereríeis vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos, antes de julgardes os outros. Humildade e caridade. Eis o que não cessa de recomendar e o de que dá ele próprio o exemplo. Orgulho e egoísmo. Eis o que não se cansa de combater. E não se limita a recomendar a caridade. Põe-na claramente e em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. No quadro que traçou do juízo final, deve-se, como em muitas outras coisas, separar o que é apenas figura, alegoria. Há homens como os a quem falava, ainda incapazes de compreender as questões puramente espirituais. Tinha ele de apresentar imagens materiais chocantes e próprias a impressionar. Para melhor apreenderem o que dizia, tinha mesmo de não se afastar muito das ideias correntes quanto à forma, reservando sempre ao porvir a verdadeira interpretação de suas palavras e dos pontos sobre os quais não podia explicar-se claramente. Ao lado da parte acessória ou figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade reservada ao justo e da infelicidade que espera o mal. Naquele julgamento supremo, quais os considerandos da sentença? Sobre que se baseia o libelo? Pergunta, porventura, o juiz se o inquirido preencheu tal ou qual formalidade? Se observou mais ou menos tal ou qual prática exterior? Não. Inquire tão somente de uma coisa: se a caridade foi praticada, e se pronuncia assim: passai à direita, vós que assististes os vossos irmãos. Passai à esquerda, vós que fostes duros para com eles. Informa-se, por acaso, da ortodoxia da fé? Faz qualquer distinção entre o que crê de um modo e o que crê de outro? Não, pois Jesus coloca o samaritano, considerado herético, mas que pratica o amor do próximo, acima do ortodoxo, que falta com a caridade. Não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas como a condição única. Se outras houvesse a serem preenchidas, ele as teria declinado. Desde que coloca a caridade em primeiro lugar, é que ela implicitamente abrange todas as outras: a humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc. E porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Esse texto ele é muito importante e muito profundo. É interessante que algumas palavras que estão nesse texto são rotineiras nos nossos estudos. E, por um lado, isso é muito bom, por outro lado, requer uma atenção muito grande de nossa parte para que não caiamos no desgaste da palavra. Quando a gente fala de egoísmo, de orgulho e de caridade, muitas vezes as ideias se tornam muito fáceis de dizer e que às vezes não têm a profundidade que elas possuem na realidade. Vamos iniciar aqui
lendo esse primeiro trechinho aqui. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a si mesmo, como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quereríeis vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos, antes de julgardes os outros. A gente observa que é um encaminhamento para a felicidade. Eu gostaria de refletir aqui sobre alguns pontos. Primeiro, nós sabemos que essa palavra caridade ela é muito desgastada no convívio, na troca de conversa das pessoas. Quando fala caridade, as pessoas olham com um jeito estranho, parece uma coisa piegas, mas, na verdade, nós entendemos, e pelo que a gente estuda no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta isso aos espíritos. Como Jesus entendia o que era caridade? O que era caridade segundo o entendimento de Jesus? Os espíritos disseram, a caridade é a benevolência, a indulgência e o perdão. 3 pontos em que nós observamos a necessidade profunda de mudança interna dos nossos corações. Às vezes a gente situa a caridade como aquela beneficência, uma esmola, uma doação de alguma coisa, e a gente sabe que Paulo de Tarso, na sua carta aos Coríntios, ele coloca a caridade num nível muito mais profundo, né? Diz até que se eu fizer doar tudo, se eu falar a língua dos anjos, se eu fizer tudo que imaginar e não tiver caridade, eu nada sou. Então a gente observa, e o Kardec coloca em outro momento, que a caridade, entende-se a caridade como o amor ao próximo. Ou seja, é a lei maior. Caridade significa a síntese da lei de Deus que deve ser aplicada em nossas vidas. Ela, tudo mais, a caridade, o amor, tudo que vai explicar o que é isso, toda a obra de Jesus, todos os ensinamentos dos Espíritos, significam o desdobramento, as explicações para o nosso conhecimento e para a sua aplicação nas mais diversas situações da vida. Mas, com certeza, a gente observa que é alguma coisa que não está simplesmente no nosso nível intelectual. Ela deve estar dentro do nosso coração. A propósito, é muito importante a gente observar o que Jesus, qual foi o procedimento de Jesus ao chegar entre nós com a tarefa, com a missão de lançar as bases do reino dos céus na terra, numa hora muito difícil. Nós hoje vivemos momentos muito difíceis no mundo inteiro. Mas na época de Jesus era muito mais grave, tanto pela ignorância, pelo desconhecimento quase que completo,
da questão espiritual, do entendimento de que nós somos espíritos encarnados, e ele veio e trouxe o seu trabalho. Ele não procurou simplesmente clarear essas ideias no conhecimento das criaturas. Ele reuniu em torno de si, naturalmente, porque Jesus representa um verdadeiro sol aqui na Terra. A luz que ele acende era percebida pelas pessoas. E as pessoas que viviam nas sombras, na ignorância espiritual e nas necessidades profundas da vida comum, dos sofrimentos, elas iam na direção de Jesus, buscando absorver aquele amor que ele irradiava, sem saber exatamente o que ele irradiava. A presença de Jesus era uma constante, permanente, contínua reflexão do amor, espraiando o amor em torno dele. E as pessoas bebiam aquele amor que ele irradiava, muitos sem compreender. Mas, naturalmente, ele não veio na hora errada. Ele veio no momento necessário para começar a lançar essas bases do reino dos céus, do reino de Deus, né? Que vai ser implantado na Terra. Naturalmente, o reino de Deus é o universo inteiro. Mas quando diz que vai implantar as bases do reino de Deus na Terra, significa que as pessoas vão aderir a esse reino, vão participar desse reino, e não como naquelas condições em que as pessoas relutavam, como muitos hoje ainda relutam contra esse reino dos céus, esse reino de Deus que vai trazer a felicidade para as pessoas. Pois bem, nesse trabalho, Jesus não se preocupa, embora ele atraísse as multidões, ele sabia que as multidões não iriam compreender plenamente a sua mensagem. E ele não escreve nada, não deixa nada escrito. Tudo que nós sabemos a respeito de Jesus é pelos relatos dos seus discípulos, por aqueles que conviveram com ele, que trouxeram as suas passagens, que procuraram registrar aqueles ensinamentos que, quando eram lidos pelas pessoas mais sensíveis, elas reconheciam que aqueles escritos feitos pelos apóstolos eram um verdadeiro tesouro, um roteiro importantíssimo, que não era um roteiro para conquistar o mundo, era um roteiro para conquistar a felicidade. É interessante que Jesus não se preocupa em anotar nada ali, mas ele trabalha de que forma? Ele escreve, não no papel, não escreve nos pergaminhos, ele escreve nos corações daqueles que o seguiam e que passavam a compreender ou a sentir, às vezes nem sempre compreendendo, mas sentindo que ali estava uma grande verdade. Então, Cristo, ele não está preocupado com a multidão no sentido de conquistar os adeptos. Normalmente, quando nós queremos conquistar o mundo, nós precisamos conquistar os adeptos. Quando nós queremos exercer o poder no mundo, nós precisamos batalhar para que as pessoas estejam do nosso lado, para que elas nos deem forças, para que elas nos garantam o poder, um poder que geralmente é usado para dominar as demais pessoas. Então, Jesus sabia que esse caminho não é o caminho verdadeiro. O caminho verdadeiro é chegar aos corações. Por isso,
entendendo dessa forma, nós sentimos que não é de grande importância para nós, espíritas, ou para os cristãos em geral, trabalhar para que as estatísticas dos adeptos cresçam, para que eles aumentem, para que todos vejam que nós temos muito mais adeptos do que os outros nessa luta que não tem sentido, porque o trabalho de Jesus não é conquistar um número grandioso de pessoas, mas é conquistar corações. Então, o trabalho do cristão não deve ser a busca do poder humano, deve ser a busca do poder dele sobre ele mesmo para poder vivenciar a lei de Deus, no sentido de amar o seu semelhante. Essa é a tarefa que o Cristo fez. Se ele quisesse a multidão, ele teria nascido como um rei, teria nascido com um poder romano, mas ele sabia que não se transforma o mundo de cima para baixo, de fora para dentro. Ele sabia, e nós temos que aprender isso, que o mundo vai ser conquistado para o reino dos céus de que forma? De dentro para fora, do coração de cada criatura em relação ao seu semelhante. É isso que é a mudança do mundo. E ele coloca aqui que essa caridade e a humildade são as duas virtudes grandiosas, porque elas são o contraponto do egoísmo e do orgulho. Como é que nós podemos acabar com o egoísmo? Vivendo o amor, vivendo a caridade. Como é que podemos acabar com o orgulho? Crescendo a humildade dentro de nós. Então, é importante que nós não vamos conseguir acabar com o egoísmo se não for através do desenvolvimento da caridade entendida como amor ao próximo. Nem vamos acabar com o orgulho de outra forma que não seja o desenvolvimento da humildade. E, na verdade, a humildade não é uma faculdade, não é uma virtude que se caracterize por um teatro de humildade. Não, a humildade é o reconhecimento da criatura da sua posição real. É uma demonstração de autoconhecimento, saber da sua pequenez quando olha para cima. Quando nós vemos espíritos muito mais avançados que nós, ao nosso lado ou distantes de nós, nós temos que reconhecer quanto nós temos que caminhar para conquistar essa condição sublime de humildade verdadeira. Então, é importante isso. Então, ele vai colocando. E quando diz aqui mais adiante que a caridade é essencial para a felicidade, vamos ver nós aqui. Ele dá todo um roteiro, ó. Olha só, bem-aventurados, felizes. Quem são as pessoas felizes na colocação de Jesus? São os humildes. Para o mundo, o humilde é alguém que não tem valor nenhum, que ninguém valoriza. É uma pessoa humilde, ela passa assim, desprezada. Mas Jesus diz, os humildes, os verdadeiros humildes. Porque deles é o reino dos céus. Os que têm puro coração. Quem é que tem puro coração? Só tem puro o coração quem desenvolveu o amor dentro do seu coração. Veja que não é uma questão de seguir, de aparência, de exterioridade. É uma questão de profundidade no coração. É isso que Jesus trabalha. Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Isso representa o quê?
é a exteriorização de um temperamento que já se pacificou, que já se abrandou. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Quem que é misericordioso? Só pode ser misericordioso aquele que olha e sente, tem misericórdia em relação àquele que está sofrendo, que está sob a sua diretriz. E amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazer aos outros o que queríeis que vos fizesse. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos. O que é isso? Isso daí significa uma orientação de trabalho de renovação íntima no coração. Não é uma atividade puramente exterior. É uma atividade profunda dentro de nós. E nós sabemos como é difícil conquistar esses valores. Porque dentro de nós temos coisas muito arraigadas, muito presas, que nos impedem o crescimento espiritual. Olha o que ele diz. E não se limita a recomendar a caridade. Põe-na claramente em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. É interessante que ele coloca aqui como uma condição da felicidade futura. Mas, na verdade, a pessoa que tem esses valores, que tem essas virtudes, ela já respira um clima de felicidade, mesmo que a situação exterior em que ela viva esteja difícil. Nós costumamos dizer que há momentos de nossa vida que nós fomos felizes. Às vezes, no relacionamento entre um casal, às vezes na relação entre pais e filhos, às vezes nas situações de saúde, às vezes nas situações ligadas à profissão. Então, quando tudo corre bem, um período de vida em que nós entendemos que naquele período nós não ficamos satisfeitos, atendido, nós chamamos isso de felicidade. Mas quando surge uma desavença, uma incompreensão, uma situação qualquer de doença, uma situação em que nós somos chamados a desenvolver algumas atitudes de sacrifício, de renúncia, nós dizemos que foi um período infeliz da nossa vida. Mas, na verdade, a felicidade não é esse estado que às vezes nós sentimos na nossa vida que seja caracterizado por um momento assim que não sofremos, não temos grandes necessidades, a coisa foi atendida, não falta nada, nós somos amados, nós somos respeitados, nós temos os nossos direitos atendidos. Então, nós achamos que isso é felicidade. Não é. A felicidade é uma coisa mais profunda. Ela está vinculada à conquista dessas virtudes. E, em particular, a essa caridade que significa o amor ao próximo. Isso é de grande importância para que nós não tenhamos a ilusão de que estamos felizes quando tudo está bem. Tudo exteriormente, nada contribui para mexer conosco. Não é isso. Nem nós estamos infelizes simplesmente porque as coisas são difíceis. A felicidade, ela é do tamanho das virtudes que nós conquistamos. Não importa o que ocorra do lado de fora. Lógico, se nós estamos no meio de uma sociedade egoísta, orgulhosa, cujos valores que é construída
nessas bases, é natural que as coisas, de repente, fiquem difíceis para nós, quando, na verdade, elas são difíceis para a grande maioria da população que vive na Terra. A fome atinge muita gente. As doenças simples atingem muita gente no mundo. São poucos aqueles que podem dizer que estão bem atendidos. São poucos. Mas nós, às vezes, fazemos parte desses poucos e, de repente, alguma coisa acontece e perdemos aquela condição de atendimento. Então, a felicidade, ela está vinculada ao sentimento de amor. A pessoa que ama, ela é feliz. Quantas vezes nós vemos pessoas dizendo: eu estou muito infeliz. Até a pessoa pensa em se matar. Por quê? Porque fulano ou fulana não me amam mais. Ou seja, a pessoa atribui ao outro o poder de fazê-la feliz. Isso é um equívoco muito grande. É um desconhecimento profundo sobre o que é felicidade. A felicidade não está no fato de eu ser amado, da criatura ser amada. A felicidade está na direção, no valor do amor que eu consigo estabelecer dentro de mim em relação ao semelhante. E esse amor é que me faz feliz. Ele me faz feliz. Se o amor de fora fosse a razão de ser da nossa felicidade, todas as criaturas do mundo seriam felizes. Por quê? Porque todas as criaturas são profundamente amadas por Deus, pelo Cristo, pelos bons espíritos. Mas isso não é suficiente para nos tornar felizes. Para sermos felizes, nós temos que desenvolver esse sentimento de amor, de caridade, porque ele é que vai dar a sustentação para a nossa felicidade. Podemos estar doentes, podemos estar sendo torturados, e nós temos exemplos disso. Alcione, naquele livro Renúncia, era uma mulher feliz, espírito feliz, passando por situações muito difíceis, sendo torturada e morta dentro da igreja, por ordem, por inoperância da pessoa que a amava, mas que não sabia amar ninguém, nem a ela. Então, a gente observa que aquele que fazia o que queria não era feliz. Ninguém é feliz fazendo o que quer. A gente é feliz fazendo a vontade de Deus. Quando a vontade de Deus, a nossa vontade se identifica com a vontade de Deus, não por obrigação, mas por desenvolvimento dessa compreensão. Então, isso é muito importante. Isso tem tudo a ver com o mundo em que nós vivemos. Nosso mundo, ele é sustentado nas bases do egoísmo e do orgulho. O que prevalece no mundo é o interesse pessoal. Isso, entre as criaturas, entre os grupos sociais, entre as nações, ou seja, o mundo, ele se desenvolveu atendendo aos interesses pessoais. E desenvolver uma ciência, uma tecnologia, atende aos interesses pessoais dos homens, dos grupos, dos países que vão usufruir os benefícios financeiros dessas descobertas. Então, as pessoas investem não simplesmente para atender a humanidade, embora algumas pessoas assim o façam. Mas o mundo, as pessoas mesmo dizem, os países não têm amigos, têm interesses.
Quando os interesses se conjugam, eles se entendem. Quando não se conjugam, eles entram em atrito, estabelecem-se guerras e as coisas vão por aí. Isso é a história da humanidade. Então, quando fala ali da condição absoluta da felicidade futura, na verdade, essa felicidade ela passa a enriquecer a alma que tem o amor, onde ela estiver, encarnada ou desencarnada. Lógico que quando um espírito bom, que ama, está na Terra, ele vai ser atingido pela inveja, pela resistência, pelas pessoas que não querem que o sentimento de amor se desenvolva. Ele vai ser atingido, vai ser perseguido. Não tem espaço para ele, né? Mas quando ele desencarna, ele não vai conviver com essas pessoas, com esses espíritos. Ele vai conviver com espíritos como ele, semelhantes a ele. Então, é natural que nessas condições, a ambiência espiritual onde ele vai viver é uma ambiência em que não vai haver do exterior para ele reações que o façam sofrer. Então, no mundo espiritual, esses espíritos desfrutam de uma felicidade mais ampla, porque não tem a perturbar a felicidade deles a ação infeliz das pessoas que estão em condições de perfeição. Então, ele coloca aqui sobre a questão do juízo final, em que ele estabelece aquelas imagens materiais chocantes, né, e que eram adequadas à humanidade da época. Mas eu quero trabalhar mais esse ponto aqui. Ó. Naquele julgamento, isso é importante, ele não trabalha, ele não alerta na sentença que o juiz, ele diz que o juiz não vai buscar quem atendeu a uma determinada formalidade. Por exemplo, vamos supor esse julgamento supremo. Quer saber qual foi a sua religião aqui na Terra? Não quer saber. Quantas vezes você foi ao templo da sua religião? Não quer saber. Quantas vezes você falou e ensinou o que o Cristo ensinou? Não vai fazer isso. O que ele vai saber? Ele quer saber aquele que teve caridade, ou seja, aquele que amou. Então, a coisa não é de casca, é de profundidade. E isso é de grande importância. A coisa mais importante na vida é desenvolver a percepção de que o amor é a maior riqueza que nós podemos construir na nossa vida. Por que a gente está falando isso? O mundo inteiro, o mundo ocidental, praticamente, é um mundo cristão. Nós poderíamos entender que esse mundo cristão é um mundo que segue o Cristo. Mas isso não é verdade. A gente observa, os espíritos até colocam, Emmanuel coloca, que não resta dúvida de que a mensagem de Jesus alcançou uma grande parte do mundo ocidental, mas na condição de um sopro. É um sopro. Ou seja, é uma aragem, não é uma coisa profunda. Por que não é profunda? Porque as pessoas elas têm uma superfície de crença nos ensinamentos do Cristo,
mas na profundidade do coração estão distantes. É aquilo que o profeta dizia, né? Que Jesus faz referência. Esse povo me agrada, me honra com atitudes externas, mas não segue os ensinamentos. Então, há um elogio, há um reconhecimento de que Jesus é Jesus, mas, na verdade, qual é a mudança que ocorre? Na vida comum, as pessoas acabam vivendo não para conquistar esses valores, mas acabam vivendo para conquistar os valores do mundo. Isso se dá mesmo na educação dos filhos. Quantas vezes os pais têm uma preocupação grandiosa na preparação dos filhos para que eles possam ter uma profissão que lhes dê uma rentabilidade boa. Está errado isso? Não. Mas isto é interessante que essa posição, essa visão, muitas vezes entra em conflito com o desenvolvimento desses valores profundos da lei de amor. Então, a pessoa acaba trabalhando para servir a si mesma, para enriquecer no mundo, para alcançar posições no mundo importantes. Mas não, a pessoa não, mas pode fazer as duas coisas. Claro que pode. Mas, normalmente, o que nós observamos é uma priorização para o desenvolvimento, para a conquista desses valores que os pais até se sentem tranquilos. Eu fiz a minha parte, encaminhei o meu filho para a vida. Quando, na verdade, muitas vezes não encaminhou. Porque a vida ela é muito mais delicada, muito mais profunda do que isso. A vida ela se realiza dentro do coração da criatura. Então, a gente sempre cita o caso do André Luiz, que durante a vida poderia dizer que era feliz, estava tudo bem, tinha uma casa, tinha uma família, tinha recursos, não passava necessidade, estava bem sucedido, respeitado, era feliz. Não era. E ele só vai perceber que era infeliz quando ele desencarna. Porque quando ele desencarna, ele não carrega a vida que tinha, os recursos, os benefícios, o respeito dos homens, as posições de destaque que ele tinha. Ele cai na sua realidade. Estava vazio. Ele não tinha dentro dele as virtudes que poderiam ser para ele a grande riqueza para a sua alma, como médico. Por outro lado, nós temos a experiência de Dr. Bezerra de Menezes, que foi um médico que não visou o enriquecimento, que estava mais interessado no atendimento às pessoas, os pobres, chamado o médico dos pobres. Um homem que ocupou posições importantes na vida do país, foi um político destacado, mas depois, quando ele aprofunda o seu conhecimento da mensagem de Jesus, no Espiritismo, ele transforma a sua vida num desenvolvimento no amor ao próximo. E até hoje, o seu amor beneficia a muitas pessoas. Quando ele desencarna, numa condição de pobreza, porque as pessoas chegavam no leito dele e deixavam dinheiro lá, os amigos, para o atendimento às necessidades. Mas quando ele desencarna, quer dizer, ele não ficou rico depois, ele já era rico, rico de amor, rico de humildade, rico no verdadeiro sentido da riqueza,
aquela riqueza que os ladrões não roubam, que a traça não rói, que não se perde no tempo, que não enferruja, é a riqueza que se torna luminosa. E os relatos que a gente tem do doutor Bezerra e de outros espíritos ricos espiritualmente são demonstrações assim, de uma luminosidade muito grande, que não é para ser exibida, para humilhar os outros, mas é a conquista desses espíritos. Então, ele fala, ele destaca que a, o estudo do Kardec destaca que, o que é importante não é o aspecto exterior, a aparência, não é o faz de conta, não é o teatro, não é a pessoa viver como se estivesse representando um personagem. Não é isso. Mas é a pessoa aproveitar, se analisar, nós nos analisarmos para vermos o que estamos sentindo verdadeiramente e trabalhar na direção disso. Quando dissemos que o mundo, e o Kardec coloca isso, só existe uma possibilidade de se estabelecer a felicidade na Terra, é a convivência dessa caridade entendida como amor ao próximo. Enquanto estivermos organizados em cima do orgulho e do egoísmo, nunca teremos a felicidade na Terra. Agora, ele tem uma visão muito realista da sociedade terrena, mas tem uma visão muito otimista, no sentido de que, embora as condições estejam assim, e estão assim há muito tempo, ele tem confiança, tem esperança, tem certeza. Não é uma esperança vaga, ele tem certeza de que o homem, a criatura humana, vai compreender isso, vai perceber isso e vai sentir que só poderá ser feliz quando ele amar o semelhante. Então, a gente não pensa, nós não vamos pensar que uma pessoa só consiga transformar a humanidade. Não. Mas uma pessoa pode transformar a si mesma e pode irradiar esse espírito de transformação naqueles que estão à sua volta. Se o mundo passa por dificuldades, nós podemos afirmar que é por falta de amor. Se os lares passam por dificuldades, é por falta de amor. Então, é importante que, nesse exercício de doação, de renúncia, de sacrifício, de espírito de doação muito grande, nós podemos construir no nosso ambiente doméstico um ambiente feliz. Se nós conseguirmos desenvolver em nossos corações esse sentimento de amor por aqueles que estão à nossa volta. Quais são as palavras que definem caridade no entendimento de Jesus? Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Olha só. 3 itens que trazem para nós uma programação de vida e que nós temos necessidade profunda de realizar essa transformação. Então, aqui ele simboliza esse julgamento supremo, né? Esse julgamento supremo é uma prévia da transformação da Terra em mundo de regeneração. Às vezes, nós ficamos pensando assim, não, o mundo vai se tornar um mundo de regeneração. Quando se tornar como se fosse um decreto, virou um mundo de regeneração, agora as pessoas vão ser felizes. Não é assim.
quando as pessoas aprenderem a amar, as pessoas vão ser felizes e, por causa disso, o mundo vai ser de regeneração. Lógico, isso vai se dar quando houver uma massa crítica, um grupo significativo estiver influenciando a vida na Terra. Nessas condições, aqueles que reagirem contra essas mudanças, contra esses valores renovados, naturalmente terão que ser retirados daqui, não como uma punição, mas como um processo de reeducação, de preparação para que eles possam retornar em condições melhores no futuro. Então, a gente observa essa colocação importante. E em Jesus, ele coloca tudo isso muito bem estabelecido nas suas orientações, porque ele faz como que uma coisa assim para refletir. Ele coloca, no caso aqui, de exemplo de quem pratica o amor do próximo, o samaritano, naquela parábola do samaritano. E ele conta isso para os doutores da lei, que achavam que o samaritano era uma pessoa desprezível, uma pessoa herética, uma pessoa que não tinha valor. Ele coloca, mostrando que não é onde a pessoa mora, não é a roupa que a pessoa veste, não é essa condição exterior, mas é o que passa no coração da criatura. Isso é muito importante para nós. Tendo em vista isso, nós nos perguntamos: o que podemos fazer? De que forma podemos cooperar na transformação do mundo? Uma coisa importante é que nós não podemos, ou melhor, não devemos seguir uma religião, uma crença espiritual, simplesmente por simpatia. Nós devemos buscar um conhecimento profundo do que diz essa religião, essa crença, para que aquilo em que nós acreditamos tenha uma base sólida. Porque na hora que as coisas estão fáceis, nós costumamos dizer que não precisamos de nada. Mas quando as coisas ficam difíceis, as pessoas debandam aquela crença, ela não compreende, né? Por que Deus fez isso comigo? Por que eu estou passando por isso? Ora, com o conhecimento espírita, nós podemos ter uma ideia não específica, clara, do que aconteceu, mas temos um entendimento de que não é por acaso. Existem razões importantes. E uma delas é que nós temos necessidade de passar por situações difíceis para que a nossa alma desperte. Agora, nessas horas difíceis, se nós não tivermos uma visão, um entendimento profundo daquilo que nós estamos crendo, nós caímos na revolta, caímos na descrença, porque a nossa crença, então, estaria muito frágil para enfrentar as adversidades da vida. Então, a mensagem é grandiosa e de utilidade prática e profunda na nossa existência. Como contribuir? Primeiro, é importante que eu me conheça, que eu identifique as minhas deficiências. São muitas. Cada um de nós, quando olha para dentro de si, descobre coisas. Há coisas que nós não descobrimos. Mas quando passamos
pela experiência provacional, nós percebemos que existem fragilidades no nosso mundo interior. Então, as provas, elas nos mostram a necessidade de vencer os problemas da vida. Um exemplo disso é o exemplo de Pedro. Pedro tinha uma ideia sobre ele mesmo muito, muito grande, grandiosa, porque ele diz para Jesus que ele jamais abandonaria o mestre, jamais. Se fosse preciso, ele morreria com ele. E Jesus, nessa hora, diz para ele: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ele não acredita. Jesus o conhecia mais do que ele a si mesmo. E é interessante que quando isso ocorre, não que isso fosse fatal, tivesse que ocorrer. Jesus compreendia, conhecia profundamente o ataque que ele estava sofrendo, espiritual. Ele diz isso. E Pedro não absorve aquela orientação. Ele se deixa levar como se ele fosse superior àquelas situações. Mas quando ele cai, ele nega 3 vezes, o galo canta. Aquilo ali é um dos momentos mais importantes para Pedro. Então, aquela queda dele é o início da ascensão dele. Há pessoas que dizem assim: a gente aprende com os erros. Até outro dia, eu estava vendo uma frase do Edison, Thomas Edison, que ele disse que ele aprendeu muito com os erros dele. Eu não concordo com isso. A pessoa não aprende com os erros. Se a pessoa aprendesse com os erros, no mundo espiritual, nas regiões umbralinas, trevosas, naquelas cidades estranhas de espíritos terríveis, nós teríamos os maiores sábios do mundo. E não temos. Temos pessoas inteligentes, mas sábios não temos. Nós não aprendemos com os erros. Nós aprendemos quando refletimos sobre os erros. Nós aprendemos com a reflexão. Quando a gente erra e não reflete, a gente repete o erro. É isso que a grande maioria da humanidade vem fazendo, e nós fizemos isso por muito tempo. Erramos, a humanidade erra e continua errando. Por quê? Porque não reflete. Esse mesmo Thomas Edison tem uma outra colocação que lhe dá uma estatística, que não sei de onde ele tirou, a avaliação dele. Ele diz o seguinte, que 5% das pessoas pensam, 10% pensam que pensam, e 85% preferem morrer a pensar. Isso quer dizer o quê? Que 5%, quando ele diz pensam, são as pessoas que refletem. Elas refletem. Então, é pouca gente que reflete. Então, no nosso trabalho espírita, trabalho que pretendemos realizar de divulgação da mensagem espírita, não pode ser simplesmente a divulgação de conhecimentos. Deve ser um trabalho de divulgação dos conhecimentos e de reflexão, trazendo isso para a nossa vida. De que vale a gente estudar sobre o que Jesus falou sobre o amor, se nós não vamos refletir sobre os nossos atos dentro do lar, fora do lar, no mundo, sobre a nossa ação, se ela está sendo dirigida por um esforço em busca
no crescimento do amor em nós, ou se é simplesmente uma repetição dos nossos erros em função de atendermos mais ao processo de egoísmo e de orgulho em nossa existência. O que é isso? É importante pensar. Por isso que o trabalho da evangelização segue um esforço importante de reflexão, de pensar, de meditar, de aprender e trabalhar isso na vida, numa dinâmica. Isso tem que ser uma dinâmica das nossas vidas. E a gente sabe que mudar não é uma coisa simples, não é uma coisa muito fácil. Ela requer esforço. Por quê? Porque é fácil nós lutarmos contra os outros, nós nos compararmos com os outros e acharmos que somos melhores que os outros. O difícil é nós lutarmos dentro de nós, essa luta intramuros, para vencer as nossas tendências inferiores, para desenvolver um amor verdadeiro, um amor que não seja apenas uma periferia da nossa alma, mas seja algo que venha, que brote no nosso coração. Porque foi assim que Jesus fez. É isso que ele espera dos cristãos. Jesus não tinha interesse em um crescimento muito grande dos seus seguidores. Ele tinha interesse em que as pessoas o seguissem. Mas o que é seguir Jesus? Ele mesmo diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, carregue a sua cruz e siga-me. Então, veja só, não é uma coisa simples. Tem que carregar uma cruz. É uma ilusão pensar que as conquistas da alma vão se dar como se nós estivéssemos desfrutando umas férias aqui na Terra. Não é assim. Quem acha assim está enganado e está enganando. As coisas não são fáceis, mas elas precisam ser realizadas. São conquistas importantes. Então, para os nossos companheiros desencarnados, essa lição é viva também, como para nós. Ela não está aqui para eles, ou só para nós, é para todos nós. Para todos os espíritos que estão vinculados à nossa experiência nesse mundo de expiações e provas. Temos que ter tolerância com os outros, sem que isso signifique concordar com os outros. Temos que ter compreensão, temos que perdoar, porque perdoar liberta quem perdoa, mas não liberta quem recebe o perdão. O importante é amar, o importante é perdoar, o importante é compreender, o importante é se sacrificar, o importante é renunciar, não é exigir dos outros isso, esses valores para conosco. Então, meus amigos, essa é a nossa mensagem de hoje para a nossa reflexão nesse tema tão importante em que Kardec coloca no capítulo Fora da Caridade não há salvação, entendendo que salvação aí não é simplesmente ir para um lugar bom no mundo espiritual. Salvação em termos individuais é iluminação. Mas essa salvação é também a possibilidade de a humanidade desfrutar de felicidade aqui na Terra,
Porque se não tivermos, não conduzirmos a nossa sociedade com bases sólidas no campo do amor, diminuindo até anular o egoísmo e o orgulho aqui da Terra, nós não seremos felizes. Então, a salvação da nossa sociedade se consegue através da vivência do amor entre todos os cidadãos do nosso planeta.